Vamos falar com a Gorete Santos, que está ao vivo, para a gente entender um pouco dessas manifestações e como a gente pode se proteger. E que sinais que o corpo dá para que a gente fique mais atento a essas mudanças, para que esses impactos a gente consiga minorar, né, Gorete? Bom dia. Bom dia, Aline, para você, professor Werton, para todas as pessoas que nos assistem aqui no Notícia da Manhã. É porque é um risco, né, quando o aumento da temperatura também atinge o nosso corpo, principalmente se ela ultrapassar os 40 graus. É um risco iminente para a saúde, né, para a vida da pessoa. E aí, nessa época do ano, a gente sabe que essa condição ela se torna mais favorável para que isso aconteça. Então, é necessário uma série de cuidados, principalmente para quem faz atividade física. E quem vai trazer essas informações todas para a gente é o fisiologista Igor do Rego Monteiro, está aqui conosco para trazer esses detalhes, né? Primeiro, o que pode contribuir para esse aumento da temperatura enquanto se faz uma atividade física? E daí a gente evitar tudo isso. Bom dia. Bom dia. Pois é, da mesma forma que a temperatura ambiente ela aumenta, a temperatura do corpo naturalmente quando a gente faz exercício físico, ela também aumenta. Só que a gente tem no nosso corpo vários mecanismos de termorregulação. Um deles é a transpiração, é suar. Então, o principal fator, o principal critério que a gente tem que estar em controle é a nossa hidratação. Para quê? Para que a gente tenha uma quantidade suficiente de líquido para transpirar e não atrapalhar outros processos fisiológicos do nosso corpo. Porque a água é um fator muito importante para o funcionamento das nossas células, da nossa circulação e etc. Então, se a gente comprometer a nossa quantidade hídrica, a gente vai atrapalhar em vários processos. A roupa, o horário, o ambiente em que você faz essa atividade física também pode interferir? Sim, com certeza, com certeza. Principalmente quem faz atividade física ao ar livre. Porque além da questão da temperatura do ambiente, tem a questão do sol. Então, a incidência do sol na pele e no corpo vai fazer elevar mais ainda. Então, o ideal é que realmente se pratique atividade física bem cedo, antes de 7 horas ou após o pôr do sol. Evitar roupas apertadas também, professor. Que sinais podem alertar, né, quem está fazendo essa atividade física desse risco do aumento da temperatura, principalmente chegando aí aos 40 graus, temperatura corporal? Bom, na verdade, a pessoa que está desidratada, independente de estar fazendo atividade física ou não, ela sente aquela fadiga, aquele cansaço, às vezes dor de cabeça. Então, isso são sinais de que a gente está desidratado, de que o corpo da gente está desidratado. Então, independente de estar fazendo atividade física ou não, nesse período do ano, principalmente aqui no Nordeste, no Piauí, a gente tem que aumentar o nosso consumo hídrico, a gente tem que tentar já beber mais água, para quando for praticar atividade física, a gente já esteja bem hidratado e aí tente prevenir essa desidratação durante a atividade física. Bom, como que esse aumento da temperatura, ele age no organismo, levando a esse risco, né, para a saúde da pessoa, é um risco de colapso também total. As nossas células, elas têm uma temperatura ideal para o funcionamento, nossas enzimas celulares têm uma temperatura ideal. É a mesma coisa da febre. Se a gente chega a uma temperatura acima do que é o normal para o nosso funcionamento celular, a gente vai ter uma série de problemas em relação a funcionar. Nossas células, nossas enzimas, nosso metabolismo não vai funcionar direito. Então, antes que tenha esse aumento de temperatura, esse superaquecimento, a gente ativa nossos mecanismos de termorregulação, que é como eu falei, o principal deles é a transpiração. A gente transpira e aí o mecanismo de transpiração reduz a temperatura da pele e naturalmente com a circulação vai reduzindo do corpo todo.
Quero agradecer, então, ao professor Igor do Rego Monteiro, trazendo essas informações importantes para a gente. Então, vale reforçar, né, Aline, procurar fazer atividade física, principalmente nesta época do ano, em períodos mais amenos. A gente está aqui, ó, às 7h20 da manhã, já está sentindo calorão, é porque o sol ainda está encoberto. Imagina isso mais tarde, né? Então, realmente tem que ter muito cuidado, abusar da hidratação, evitar essas roupas apertadas. E aí a gente traz para você agora também aqueles sinais que o professor Igor já falou, reforçando, se você sentir qualquer algum desses sinais que a gente vai trazer aqui, né? Parar, procurar se hidratar, né? Ele falou da tontura, né? Da náusea, que é muito comum, às vezes até desmaio, confusão mental, às vezes as pessoas sentem também, próprias câimbras também, dores de cabeça, transpiração intensa e cansaço. Aline.